Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos continuar falando do item 4 da norma ISO 14001 na versão 2015. Então nós vamos falar sobre o contexto da organização, né, que é uma questão super importante que nós precisamos estar observando aí, né? E para que nós possamos trabalhar o contexto dessa organização, nós vamos trabalhar o item 4.1, né? Onde a gente vai entender a organização, o contexto em que ela está inserida, né? Eu vou conseguir, então, mergulhar aí de forma mais profunda e conseguir entender quais são os desafios que essa organização tem, mas também quais são as oportunidades que ela pode ter com a implantação desse sistema de gestão. É impossível nós falarmos em implantar um sistema de gestão sem conhecer de forma minuciosa a empresa, a organização com a qual nós estamos lidando, né? Com a qual nós vamos ali implementar esse sistema de gestão. Para que nós possamos trabalhar isso, né, de forma efetiva, nós vamos usar uma ferramenta, né? Essa ferramenta é muito usual, talvez você já até tenha ouvido falar, que se chama análise SWOT. A análise SWOT, né, ela vem aí das siglas em inglês para a tradução de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E nós vamos trabalhar dois contextos aí, né, dentro da organização: o ambiente interno e o ambiente externo. No ambiente interno, nós vamos olhar para situações que a organização ela pode controlar, que estão na alçada dela. E no ambiente externo, nós vamos falar sobre situações que não estão no controle absoluto da organização, né? Então é muito importante nós entendermos essa questão. Também é conhecida como FOFA, né? Essa ferramenta em virtude aí, né, das iniciais já no português, para esse mesmo contexto da análise SWOT, ok? Bom, o que nós vamos trabalhar, né, nessa questão? Forças, eu vou observar o que é que faz bem para essa organização, o que ela tem de pontos positivos, quais são os recursos únicos que ela pode aproveitar, o que é que os outros veem aí como força dentro dessa organização. Oportunidades, que oportunidades estão disponíveis para essa organização, que tendências, que novidades, né, essa organização pode aproveitar. Como é que ela pode transformar, então, as forças em oportunidades? Vamos falar também sobre as fraquezas, né? O que é que pode melhorar? Onde que tem menos recursos, né? Onde que essa organização tem menos recursos que os outros? O que é que os outros veem como prováveis fraquezas dessa organização, né? E aí, quando a gente fala os outros, essa construção ela vai ser feita olhando o contexto, né, da própria organização, né? Então isso vai ser feito não por uma pessoa, mas por uma equipe de pessoas que vão fazer parte, né, da equipe de implantação do sistema de gestão. E também vamos falar um pouquinho sobre as ameaças, né? O que pode ameaçar, o que pode prejudicar essa organização, né? O que é que a sua competição, o que os concorrentes, né, andam fazendo aí que pode ameaçar essa organização. As suas fraquezas, elas podem expor, né, a organização a possíveis ameaças. Então, isso é muito importante nós estarmos observando. E a gente vai fazer isso para que nós consigamos entender aonde que essa organização está inserida, né? Portanto, entendendo aí quais são as peculiaridades que essa organização que ela possui. Antes de mostrar o exemplo para vocês, que eu trouxe, eu gostaria de trabalhar com vocês um estudo de caso, aonde vocês terão, portanto, aqui, uma situação onde nós vamos verificar e fazer a análise SWOT na prática dessa empresa. Então, imaginem que agora vocês vão implantar o sistema de gestão ambiental, a ISO 14001, nessa empresa, na Sabor do Campo. Vamos entender um pouquinho como é que é a Sabor do Campo? A Sabor do Campo é uma empresa que produz condimentos alimentícios há aproximadamente 35 anos. Ela está instalada em uma cidade com 6.300 habitantes no interior de São Paulo, às margens do Rio do Peixe. Quase a metade da população vive na área rural. Quando a empresa se instalou,
Ela se localizava afastada das casas da cidade, mas, passando algum tempo, algumas casas foram sendo construídas sem nenhum planejamento próximo ao terreno da empresa. E hoje é um bairro bastante populoso e pobre no seu entorno, que chamam extraoficialmente de Pé Sujo. Talvez devido ao fato do bairro não contar com ruas pavimentadas, o que gera muito pó em épocas de seca e lama nos dias de chuva. Atualmente, vários funcionários da empresa residem neste bairro. O bairro não conta com uma infraestrutura adequada, até por falta de recursos da pequena cidade, cuja economia é baseada em pequenos lavradores, agricultura agropecuária familiar, um comércio básico no centro da cidade e pequenas indústrias também familiares. A Sabor do Campo, que emprega atualmente 165 funcionários, é a maior empresa da cidade, a que mais arrecada impostos para o município e a que mais gera empregos. A Sabor do Campo também é uma empresa familiar, atualmente gerenciada pelo fundador e um casal de filhos, mas com uma visão um pouco mais empresarial se comparada às outras instaladas no município. A indústria, ela coleta a água que utiliza no processo produtivo no Rio do Peixe, onde também lança seus efluentes líquidos sem nenhum tipo de tratamento, e a captação de água da cidade se localiza a alguns quilômetros a jusante das instalações da empresa. Como fonte de vapor, a Sabor do Campo tem nas suas instalações 2 caldeiras a vapor, sendo que uma utiliza o óleo BPF, derivado do petróleo, como fonte de energia, e a outra utiliza a lenha, adquirida aí das regiões agrícolas da própria cidade e algumas vezes também de cidades vizinhas. Conforme o custo dessas fontes de energia, a empresa utiliza uma ou outra caldeira de modo a melhorar os resultados econômicos. Como ocorrem várias interrupções de energia, a empresa instalou há alguns anos atrás um gerador a diesel, que consegue manter a área administrativa e alguns equipamentos principais do processo produtivo em funcionamento nos momentos de falta de energia. Devido ao crescimento do bairro no entorno, sem nenhum tipo de planejamento, todos os veículos de carga e de passageiros precisam transitar pelas ruas do bairro Pé Sujo para acessar as instalações da empresa ou mesmo sair dela. O transporte, seja de produtos acabados ou de pessoal, é realizado com veículos da própria empresa, até pela dificuldade de encontrar parceiros confiáveis que possam fornecer esse tipo de logística. A Sabor do Campo tem como seus clientes as indústrias de alimentos e também o mercado varejista, assim como seus produtos são embalados em sacos aluminizados, de 25, 5 e 2,5 quilos, mas também em pequenas embalagens, também aluminizadas, de 25, 50 e 100 gramas, para o público em geral, distribuído aí em redes de supermercado. O produto acabado da Sabor do Campo tem uma aceitação muito boa nas indústrias de alimentos. Tem uma demanda maior que a produção atual, mas devido à dificuldade de captar mão de obra com maior formação e competência e também devido a utilizar equipamentos de tecnologia já desatualizadas, a indústria não consegue aumentar sua produção. Os funcionários, embora sejam de baixa formação escolar, são muito dedicados e vestem a camisa da empresa. Várias tentativas de aumentar a produção resultaram em produto fora de especificação. Quando há problemas de qualidade no produto final e não há possibilidade de recuperação, a Sabor do Campo vende a preços abaixo do custo o seu produto não conforme para uma empresa que produz ração animal, instalada em uma cidade vizinha. Deve ser um negócio muito bom para essa empresa, pois o comprador liga frequentemente perguntando se não há produto fora de especificação instalado para comercializar. A filha do fundador da empresa, responsável pela área administrativa e pelo departamento pessoal, observando a falta de formação dos funcionários, teve a iniciativa e instalou 2 classes de aula para maior formação aos funcionários, com cursos básicos de português e matemática. Ela mesma ministra o curso de português e 2 funcionários da área administrativa se revezam nas aulas de matemática. Devido às preocupações em relação ao atendimento, aos requisitos legais e à sinalização de exigência de algumas indústrias clientes, o filho do fundador decidiu iniciar a implantação de um SGA, Sistema de Gestão Ambiental,
baseado na norma ISO 14001-2015. Mas o fundador ainda está relutante, preocupado com o aumento dos gastos para pagamento da consultoria e do processo de certificação. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo um exemplo, né, de uma empresa, nesse caso chamada ficticiamente aí de Sabor do Campo, e a gente vai fazer a análise SWOT agora que vocês já conhecem, né, essa empresa. Então vamos entender como seria a análise SWOT, então olhando para as forças, para as oportunidades, para as fraquezas e para as oportunidades que essa empresa, a Sabor do Campo, tem. Agora que vocês já sabem, né, que vocês já conhecem o meio onde ela está inserida e como essa empresa trabalha. Então, olhando a análise SWOT, ou pegando os pontos fortes da Sabor do Campo, baseado no que vocês acabaram de escutar, o que a gente poderia ressaltar? É a maior empresa do município, os funcionários são empenhados, engajados, está propiciando aí uma formação básica, tem geradora a diesel em relação à questão da energia, interesse em implantar um sistema de gestão ambiental, revenda dos produtos não conformes, né? Então, ela tem aí alguns pontos fortes. Mas o que ela tem de ponto fraco, né? Não possui sistema de tratamento, no caso para os efluentes, né? Ela despeja lá no rio, como nós falamos. Queima de óleo, né, e também de lenha, que ela utiliza como combustível aí para as caldeiras. Falta de capacitação, formação, né, para os trabalhadores. Utiliza embalagens de alumínio. Resistência do fundador também é um ponto fraco. Tecnologia, né, do maquinário desatualizada. Não consegue atender a demanda e tem interrupções de energia frequentes. Então, esses seriam os pontos fortes e os pontos fracos. Mas vamos olhar também para as oportunidades que essa empresa pode ter, como, por exemplo, a instalação de uma caldeira de leite fluidizado, que é uma tecnologia, então, que permite uma otimização desses recursos e também permite que ela, por exemplo, não tenha que usar, né, recursos derivados do petróleo, como, por exemplo, o óleo BPF. Parcerias para otimizar a logística, instalação de uma estação de tratamento de água, isso é extremamente importante, né, porque eles despejam ali, né, esses dejetos ali no rio, implementação do SGA, investimento em novos equipamentos. Então, essas seriam algumas das oportunidades que a Sabor do Campo poderia ter. E também a gente vai observar quais são as ameaças, né, que essa empresa também está exposta. Lançamento de efluentes no rio, que abastece a população, né, isso pode gerar, por exemplo, fiscalização, multas e a falta de pavimentação, né, no bairro, que também aí é uma questão que dificulta a questão de logística, né? Então isso também pode ser aí uma ameaça. Bom, então nesse contexto, né, nós fizemos aí análise SWOT para a gente poder entender, né, quais são os pontos que nós podemos trabalhar, né, em relação a essa questão que nós temos da Sabor do Campo. Agora, eu gostaria que vocês pensassem dentro da empresa de campo de projeto de vocês, da empresa que vocês escolheram para desenvolver o projeto, quais são, né, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que vocês têm dentro da empresa Campo Projeto. A Sabor do Campo foi um exemplo para vocês poderem conhecer o contexto da empresa. A empresa de projeto de vocês já conhecem, né? Então, a nossa atividade agora é elaborar, né, a análise SWOT da empresa Campo Projeto de vocês. Para isso, o que nós vamos usar, né? Para isso, nós vamos usar, então, esse formulário que eu vou enviar vou deixar aqui nos arquivos do Teams, tá? E também vou enviar no grupo do WhatsApp de vocês. E a atividade que vocês têm, então, agora é realizar a análise SWOT da empresa Campo de Projeto, tá? Vocês podem fazer a atividade em grupo, para quem faz o projeto em grupo, ou individual, para quem faz o projeto de forma individual também, tá? Então, quais são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças que eu tenho dentro da minha empresa Campo de Projeto? Essa é a nossa atividade, ok? Nós voltamos depois à sala do Teams para que nós possamos, então, discutir um pouquinho sobre essa questão. Obrigada, pessoal!